nossa palavra de hoje está aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 14. A palavra diz, o título, né? Ele já fala muito, vamos começar pelo título. O cristão deve esperar o Senhor, viver vida reta, estudar as Escrituras e crescer em Cristo. Olha como é interessante esse título. Vamos ler novamente? Ele diz, o cristão deve esperar o Senhor. Então, todo cristão ele deve esperar pelo seu Senhor, por Deus. Viver vida reta, ou seja, ele tem que fazer tudo aquilo que condiz com a palavra de Deus. Ele tem que estudar as Escrituras, ou seja, ele precisa estar sempre ali atento às instruções, ao manual que Deus nos deixou para que pudéssemos viver e esperar por Ele. E algo muito importante nesse título, crescer em Cristo. As pessoas, às vezes, elas não entendem o que é crescer em Cristo. Né? Os 3 outros itens que tem aí nesse título é muito fácil de entender, né? Ele já é autoexplicativo. O cristão deve esperar pelo Senhor? Todos nós sabemos que temos que esperar, né? A gente sabe que um dia Jesus vai voltar e temos que esperar por Ele. E fala, viver vida reta. Já é autoexplicativo também. Nós sabemos que precisamos viver uma vida que condiz com a palavra de Deus para que possamos esperar pelo Senhor. E fala, estudar as Escrituras. Sabemos que para viver vida reta e para esperar o Senhor, nós temos que estudar as Escrituras. Está ali todas as instruções e o manual para que possamos agradar ao nosso Deus. E o tão diferencial desse título é crescer em Cristo. Você sabe o que significa crescer em Cristo? Você consegue entender o que é crescer em Cristo? Crescer em Cristo quer dizer que Deus, Ele não deseja que sejamos somente salvos. Ele não deseja que estejamos da mesma forma de quando Ele nos encontrou e nos resgatou. Ele quer que cresçamos com Ele, que venhamos a ter ali o crescimento espiritual. Todo cristão, ele começa comendo aquela papinha, não é? Ele começa ali devagarzinho, ele come a papinha, ele come aquela comidinha amassada, ou seja, ele vai vivendo ali, aprendendo aos poucos o que é ser cristão. E você tem que crescer. Se você não crescer em Cristo, se você não se tornar ali um cristão que está sempre desenvolvendo a sua fé, como a própria palavra também nos instrui, você não vai ter o crescimento. Você não vai fazer com que a sua fé seja fortalecida a ponto de você saber manifestá-la no momento das lutas e das dificuldades. Se as lutas que você ainda vai enfrentar lá no futuro, elas chegassem hoje na sua vida, você talvez não conseguisse vencê-las, porque você precisa desse crescimento. Tenho certeza que muitas das lutas que eu vivi, que vivo hoje ou que vivi há pouco tempo, se não tivesse lá atrás maturado a minha fé, maturado ali a minha vida com Deus e crescido, alicerçando a minha vida em Deus, com certeza eu não teria conseguido permanecer diante das dificuldades e das lutas. Isso é crescer em Cristo. Você não pode permitir que as pessoas manipulem a sua vida ou as pessoas digam aquilo que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não. O crescer em Cristo é quando você espera pelo Senhor, é quando você vive uma vida reta, a sua consciência sabe, você sabe dentro de você que você tem vivido uma vida reta. E quando você sabe que você vive uma vida reta e que você espera pelo Senhor, porque você estuda as Escrituras. Crescer em Cristo é você saber se alimentar. É você saber, sim, você está aqui agora ouvindo a palavra, você vai na igreja ouvir a palavra, com certeza, mas você também sabe se alimentar. Então, a cada momento, você recebe um alimento e aí você vai tornando o seu organismo mais forte. Por que um bebezinho, ele logo quando nasce, já não come um feijão, já não come ali uma carne? Por quê? Porque ele ainda não tem estrutura para digerir aquele alimento. Ele não consegue. Da mesma forma, Deus, Ele nos salva, Ele nos chama, Ele nos convoca para termos uma vida com Ele, mas Ele nos prepara para as lutas. Deus, Ele nunca vai permitir que você viva uma luta e uma dificuldade que Ele não te preparou antes. Entende? As lutas, elas sempre virão de acordo com o teu preparo. Deus, Ele não vai dar para você uma luta e uma dificuldade que você não tem a capacidade de vencer. Talvez você fale neste momento, mas pastora, eu não estou suportando mais, eu não aguento mais essa luta que eu estou vivendo. Aguenta sim, porque Deus, Ele é poderoso para te dar forças para você vencer essa situação. Por que muitas pessoas
elas às vezes acabam entrando numa depressão, às vezes elas acabam ali cedendo a um sentimento que domina a vida dela, porque ela não se preparou para aquilo ali. Ela não praticou aquilo para que o coração dela estivesse preparado para viver aquelas lutas e dificuldades. Por isso que nós precisamos crescer em Cristo. Essa é a grande importância desse título. Então, que você possa sempre se preocupar em crescer em Cristo. Vamos ver como é que a gente consegue fazer tudo isso aqui? A palavra vai nos ensinar. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Entende? Entende o que a palavra diz? As pessoas sempre vão tentar deturpar até mesmo a palavra de Deus. Mas nós precisamos e estamos já acautelados. Nós já estamos prevenidos, avisados de que isso vai acontecer. E que não podemos nos deixar persuadir por tudo isso que as pessoas que estão ali vivendo já uma vida errada, talvez cauterizados, talvez já tão distantes da presença de Deus, talvez já tão longe da palavra de Deus, como nós comentamos aqui no momento da nossa conversa com as mulheres de Deus em ação, que o amor do fim dos tempos se esfriaria de quase todos, é o que a palavra diz. E é neste momento aqui que lemos isso que podemos ver e observar. Muitas pessoas esquecem da importância de dar ouvidos à palavra de Deus, a tudo aquilo que está ali escrito. E aqui nessa palavra conta a respeito e lembra, de todos os ensinamentos das epístolas do apóstolo Paulo. Como diz, nosso amado apóstolo Paulo, sim, muito amado, que tanto nos ensina na palavra de Deus, que ele sempre nos dá instruções de como viver uma vida cristã. Então é o que você precisa, se alimentar e crescer. Como diz aqui no 18, vamos ler novamente? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça é quando você cresce no favor imerecido. Graça é favor imerecido, é um favor, é a graça de Deus, aquilo que Deus te oferece sem merecermos. Então nós precisamos crescer nisso, porque jamais seremos ali, vamos dizer, merecedores do milagre que Deus nos oferece. Nunca seremos merecedores do cuidado que Deus tem por nós, mas a graça dele nos oferece. E também nós temos que crescer no conhecimento. Então, por isso, você não pode viver pela mente dos outros, você não pode viver pelos pensamentos dos outros, mas você precisa se alimentar da palavra de Deus, você precisa viver da palavra de Deus. Essa tem que ser a tua instrução, esse tem que ser aquele que te direciona a palavra. Nosso Senhor Jesus, ele é alimento, e é um alimento forte, mas ele não vai te dar um alimento antes de você estar preparado. Cada alimento virá numa etapa diferente da sua vida. Cada ensinamento virá num momento distinto, mas cada um no momento certo. Ele nunca vai te dar algo que você não possa sustentar, algo que você não possa permanecer. Então, se hoje você vive uma situação, viva crescendo na palavra de Deus, porque se você está vivendo a luta, você tem condição de vencer. Se você está vivendo a dificuldade, Ele te dá ali todos os instrumentos para que você possa vencer as batalhas em nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com o nosso Deus. Tenho certeza que Ele fala fortemente ao teu coração, assim como fala também com o meu.